Olha só quem está chegando aí para fazer aquela super revisão da aula de número 29. É ele mesmo que você estava falando, é o Ari Mateia. Tá claro que nós temos aí um trabalho em equipe, professor Jorge, professor Rogério e toda essa equipe da mediação tecnológica fazendo o melhor para vocês. Portanto, meus queridos jovens, nós iremos fazer agora uma super revisão sobre desenvolvimento sustentável e questões ambientais, tá? E aí, já deixa aí para vocês assistirem, ó, o filme A História das Coisas, no qual você vai entender um pouco do que é crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. Tá? Portanto, o que é que nós temos nesse nosso planeta Terra? Nós temos uma interligação, sempre é importante frisar isso. Nós estamos nos referindo a quem? A nossa litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. E aqui tem o antropoceno, tá? As regiões antrópicas, as transformações do homem, antrópica. Portanto, esse homem, no momento em que chegou o capitalismo industrial, a economia começou a avançar bastante, começou a ter uma expansão muito grande do consumismo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. E aí começam os grandes impactos ambientais, seja na litosfera, na atmosfera, hidrosfera ou biosfera. E claro, toda vez que surge um impacto ambiental, fica aquela dúvida, será que isso está ocorrendo mesmo ou não? E aí vem todo um levantamento, uma pesquisa. Isso que nós estamos falando é pesquisa científica. Portanto, você tem de ver aqui comigo que quando eu falo de crescimento econômico, eu estou falando de desenvolvimento. Desenvolvimento. Para pensar, há 100 anos atrás, como é que era o consumo no cenário mundial? Nesses últimos 100 anos, como é que o homem aumentou? Portanto, a esses impactos ambientais, o homem vem fazendo a sua análise, a ciência evoluiu bastante. E nessa evolução da ciência é que nós iremos observar impactos ambientais, tais como, por exemplo, a erosão do solo, que ocorre. Lembra, quando eu falo de erosão do solo, lembra esse ano do Brasil? As tempestades de poeira na região de São Paulo, sul de Minas Gerais. Isso é litosfera. Isso é provocado por o desenvolvimento econômico, período muito seco, vento muito forte, levantou poeira. Tá? A Ivete Sangalo é quem fala disso, né? Levantou poeira, levantou poeira. Mas não, essa poeira aqui eu estou falando do vento, ok? Depois, observa, por exemplo, a hidrosfera. Aqui na nossa cidade que eu moro, Porto Velho, nós temos vários igarapés que morreram. Quando eu falo de morte de igarapé, é que aquela quantidade de vida, de peixes, de espécies diferentes que tinham, hoje não tem mais. Isso é a morte do peixe. Isso foi provocado pelo desenvolvimento sustentável. Rios como o Tietê, o oceano também vem sofrendo grandes impactos ambientais. A atmosfera, o aquecimento, o efeito estufa é importante para o equilíbrio, o desenvolvimento. Mas nós estamos falando aqui de um aquecimento que vem ocorrendo, que é o chamado aquecimento global. Chuvas ácidas, ilhas de calor. E isso, algumas espécies vão desaparecendo, pode ter aumento dos oceanos. E o homem ficou preocupado com isso e buscou o quê? Uma forma de desenvolver, mas pensando nas futuras gerações. E aí nós vamos ter o que é o desenvolvimento sustentável, tá? E como atingir esse desenvolvimento sustentável? Podemos
buscar esse desenvolvimento pensando que os recursos naturais são finitos. Portanto, temos de pensar de uma maneira que o nosso modelo de desenvolvimento econômico vá surgir também para as futuras gerações, tá? Portanto, usar bem os recursos naturais com critérios e planejamento. Portanto, isso é pensando em quê? Na tecnologia. Portanto, eu tenho de pensar que o desenvolvimento econômico tem de pensar no social, tem de pensar no sustentável, se é suportável, se é viável, se é ecologicamente. Olha só a matemática aí presente. Tá? Você aprende isso aí em matemática. Tá? Portanto, observa um tal sustentável junto com um equitativo. Portanto, estou pensando em quê? Numa sociedade de consumo, mas sem desperdício, equilibrando o consumismo. Tudo isso nós iremos ver quando nós falamos de desenvolvimento. Você, meu querido jovem, essa sociedade que está hoje aqui, será o responsável por mais de 50 anos, 60, 70 do nosso planeta Terra. Portanto, vamos pensar em desenvolvimento e equilíbrio, que chamamos de desenvolvimento sustentável. Claro que aí, falando de desenvolvimento, escuta aí com o seu colega aí ao lado, com o seu professor, com a sua professora. Portanto, atenção professor, meus queridos, vem comigo e vamos fazer a atividade que eu volto em 1 minuto, ok? E aí, tudo tranquilo? Fácil, né, os exercícios? Vamos lá para o primeiro, tá? Vamos ter a primeira questão, diz aqui o seguinte: todas as alternativas, vem comigo aqui no quadro, ó, apresentam consequências ambientais do desmatamento de regiões florestadas. A Amazônia é região florestada, exceto, tá? Quando eu uso essa palavra, o inseto, quem é que está errada? Portanto, eu tenho diminuição da reflexão da energia solar nas áreas desmatadas. Se eu tiro a vegetação, você vai sentir menor quantidade de sol batendo em você ou maior quantidade de sol batendo em você? B, intensificação da erosão pluvial. Pluvial é chuva. Nas encostas. Encostas são nas serras, portanto está correto. Maior frequência e volume das cheias nas planícies aluviais. Planícies aluviais são aquelas que são inundadas pelos rios, está correto. Significativa alteração do ciclo hidrológico, pode chover mais, pode chover menos. O rio pode encher mais, pode encher menos. Corretíssimo. Assoreamento dos canais fluviais, que são dos rios. Assoreamento é o rio sendo aterrado. Portanto, o inseto aqui é esse, a diminuição. Ok? Número 2, pensando no Enem. Olha só aí, um achado, essa alternativa que melhor retrata a ideia, transmitida no cartoon de Scott William, o nome do cara, tá? Traduzido para o português. Ei, amigo, precisamos dessa árvore para nos proteger do efeito estufa. Tá? Ele está com um machado aqui, ó. E aqui tem um animalzinho que vai transportar essa árvore. Aí ele mostra aqui, países desenvolvidos, está na placa. Tá? Portanto, esses países desenvolvidos, eles queimam o quê? Combustíveis fósseis. Portanto, eles estão jogando a responsabilidade para quem? Para os países pobres. Mas está esquecendo que são eles os grandes poluidores, os grandes consumidores do meio ambiente. Ok? Portanto, vamos às alternativas. Vejam bem o que nós temos aí. Entendeu? O que é que nós temos? A consciência ambiental cresceu bastante nas últimas décadas, especialmente nos países subdesenvolvidos,
em função dos perigos ocasionados pelo efeito estufa. Eu quero a correta. Os países desenvolvidos culpam o desmatamento pelos problemas ambientais e negligenciam. A palavra negligenciar é esquecer os danos ocasionados pelo seu elevado padrão de vida. Tá? Olha só, ok? Portanto, B, os países desenvolvidos culpam o desmatamento pelos problemas ambientais, culpam os pobres, e esquece que são eles os grandes consumidores. O automóvel particular é o grande culpado pelo desmatamento que ocorre nas florestas tropicais dos planetas. D, a falta de consciência ambiental nos países subdesenvolvidos leva a desmatamentos ocasionados por populações pobres e famintas. E a letra E, tanto os países desenvolvidos quanto os países subdesenvolvidos têm a mesma percepção a respeito dos problemas ambientais e, em particular, sobre o efeito estufa. Portanto, nós temos aí como resposta a letra B, onde diz que os países subdesenvolvidos culpam os países pobres, mas são eles os grandes provocadores de impactos ambientais. Ok? Ao final do milênio, ou seja, quando terminou o século XX, tem-se registrado problemas ambientais de tal ordem que a humanidade começa a questionar o comprometimento da vida no planeta nos próximos séculos. Países do Norte e do Sul concordam quanto à estratégia de desenvolvimento sustentável, ainda que discordem sobre a responsabilidade de cada parte na degradação do meio ambiente. A estratégia do desenvolvimento sustentável é inspirada pela ideia de que o Norte sustentará o desenvolvimento do Sul. Olha, quando fala nisso aqui, você tem de voltar à cartografia e lembrar que eu tenho um mapinha mundi, tá? E que este mapa mundi tem uma linha do Equador, mas esse norte aqui é o chamado norte rico, e sul pobre, que não leva em consideração a linha do Equador. Aqui na América, por exemplo, do México para baixo, tudo é sul, o sul pobre. Norte e Sul sustentarão seus próprios desenvolvimentos. O Sul admite que só haverá desenvolvimento se houver comprometimento ambiental. Norte e Sul precisam sustentar seus desenvolvimentos sem comprometer gerações futuras. Portanto, esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. Vamos à próxima questão, onde temos um mapa, e nesse mapa tem uma legenda, tem uma escala que diz que 1 centímetro é igual a 408 quilômetros, ok? E aqui eu estou observando que tem áreas mais atingidas por desmatamento. Isso aqui é o chamado arco do desmatamento, certo? Arco do desmatamento. Observa aí, ó. Arco do desmatamento. Fechou? Agora o que é que nós temos por à frente? Explique por que o desmatamento ocorre nestas áreas, destacando o tipo de vegetação dominante e o processo de ocupação econômica. Analise as proporções a seguir. Ó. A conservação é atualmente definida como a utilização racional do meio ambiente, a fim de conseguir a mais alta qualidade de vida para o homem. Opa, passei direto. 2. Os desmatamentos e que estas africanas ou sul-americanas constituem um problema ambiental para os países ali localizados. 3. A intensa urbanização de uma área altera o clima, pois modifica a umidade do ar, os ventos, a temperatura e até aumenta as precipitações. Isso aqui é chamado de ilha de calor.
A vida na Terra ocorre numa fina camada de solo, que é a litosfera, água, a hidrosfera e a atmosfera, próxima à superfície do planeta, denominada biosfera. Tá certíssimo. Tá? A conservação do meio ambiente pode ser considerada uma preocupação apenas geográfica e econômica? Não. Ela tem muito mais do que isso. Tá? Portanto, aí nós temos... Vamos lá voltar? A1. Conservação atualmente definida como a utilização racional do meio ambiente a fim de conseguir a mais alta qualidade de vida para o homem. Não. Para as futuras gerações. 2 está correto. A 3 também. E a 4. Portanto, aí nós temos 2, 3 e 4. Fechando aí, nós temos apenas quando você tiver cortado a última árvore, pescado o último peixe e poluído o último rio, vai descobrir que não pode comer dinheiro. Fala de um ancião americano citado em Vandana Shiva, Eco do Desenvolvimento, 1989. Esse texto permite nos refletir sobre a necessidade de revisão do atual modelo de desenvolvimento econômico, mesmo considerando as soluções técnicas que já foram encontradas na tentativa de superar os problemas advindos do esgotamento dos recursos naturais. Portanto, vem comigo aqui para ver a pergunta. Diz, com base nessas considerações, responda. Por que o desenvolvimento econômico capitalista está em contradição com a concepção de preservação de recursos naturais? Tá? Eu quero que você pesquise aí no Google essa questão. Tá? Faz uma revisão, faz um texto. Não fique só na resposta que nós iremos te encaminhar. Tá? Você vai pesquisar o que é desenvolvimento sustentável. E em cima disso, você tem de ter capacidade, e o qual eu sei que vocês têm muita, de fazer uma análise que, quando eu estou falando de capitalismo, eu gosto de lucro. Se eu gosto de lucro, eu estou pouco me lixando para o meio ambiente. Portanto, dentro disso aí, eu tenho de fazer esse levantamento, pensando de que as futuras gerações precisam chegar a esse nosso planeta com condições de viver bem. Tá? Mas que o homem, pela ganância do capitalismo, ele provoca muitos impactos ambientais, gerando hoje desequilíbrios, podendo até aumentar a fome no planeta. Tá? Nós deixamos como resposta para vocês, vocês viram, né? Vocês sabem ler, tá bem? Tá? Não vou nem ler aqui, mas seguindo esse modelo, lendo outros artigos, por favor, professores que estão com meus queridos jovens, vê se eles produziram outros artigos fora isso aí, tá? Você é o novo cientista, você é o novo pesquisador e você tem capacidade. Procure por artigos científicos sobre desenvolvimento sustentável. Mas, como você sabe que nós temos tempo marcado, hora marcada, eu sei que você já está super feliz com a minha presença, né? Porque o Arimateia, quando chega o Arimateia, porque o Arimateia, tá? Ok, meu filho, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço ao grande arquiteto do universo por tudo de bom que nos coloca. E até o próximo encontro. Um abraço para todos vocês. Fui.